Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que alegria, né? Podemos estar reunidos aqui para glorificar o nome do Senhor, bendizer a Ele, como Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica que Deus ministrou no meu coração. É algo bem simples, mas eu queria compartilhar com vocês. Está em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo a dar como o mundo a dá. O que eu quero dizer para você? Que às vezes a paz que o mundo tem tentado nos entregar é uma paz falsa. É uma paz às vezes de uma conta paga, é uma paz de um bom emprego, é uma paz de estarmos prosperando financeiramente. Mas a paz que o Senhor traz para nós é totalmente diferente. É uma paz que não tem preço, porque ela já foi paga na cruz do Calvário por mim e por você. E essa paz verdadeira somente é no Senhor Jesus que nós encontramos. A paz que excede todo entendimento, a paz que liberta, a paz que cura, que transforma, que restaura as nossas vidas e que traz para nós a oportunidade de estarmos com o Senhor todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor, entregar a Ele essa noite, bendizer a Ele, o quanto Ele é digno, soberano, exaltado. Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como uma família, Senhor, para glorificar, exaltar o Teu santo nome neste lugar. Glória ao Teu nome, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Toda majestade, Senhor, provém de Ti. Nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar nessa noite, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos pecados que nós cometemos, Jesus. Nós Te pedimos perdão. Entregamos a Ti, Senhor, este dia tão maravilhoso, Senhor. Entregamos o final, Senhor, dessa semana, meu Pai, nas Tuas mãos. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. E que o Senhor venha, em nome de Jesus, tocar os nossos corações nessa noite. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós o Teu poder e a Tua unção. Oh Deus, transforma as nossas vidas nessa noite, Senhor. É o que nós Te pedimos, meu Deus. Glorificamos o Teu santo nome nessa noite, meu Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, igreja. Diga glória a Deus. Vamos bendizer o nome do Senhor. O Senhor está aqui nesse lugar. Te adoramos, Senhor, nesta noite. Cante comigo assim, igreja. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos zoavam sobre o Senhor. Duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam os teus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam os teus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. E toda a terra se encha com a Tua glória, e toda a casa se encha com a Tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Adore ao Senhor nessa noite. Aleluia, erga
tuas mãos, querido, e diga palavras de adoração ao Senhor nessa noite. Declare: vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre o Senhor. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam os teus pés. Cantava uma canção uns para os outros: santo é o Senhor, santo é o Senhor. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam teus pés. Cantava uma canção uns para os outros: santo é o Senhor, santo é o Senhor. Yeah! Declare: e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra encha com a tua glória, e toda a casa encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir o Senhor, ó Rio perene, e com calor do fogo montado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir o Senhor, ó Rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha revelações de Deus, era um homem que vivia nos montes adorando o Senhor. E ele teve uma revelação muito forte no teu coração. Ele sabia que valia mais estar na casa do Senhor do que 1000 dias fora da presença. Esse adorador, querido, ele criou salmos poderosos, e ele mesmo disse: Senhor, uma coisa eu quero, não afaste de mim a tua presença. Tudo que você precisa nesta noite é da presença do Senhor. Aleluia. Declare isso. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz
ventos aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Declare isso nessa noite. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa eu ficar. É tudo que nós queremos. Mas nós sabemos, querido, que para permanecer na presença desse Deus tem que ter sacrifício. Só o amor permanece, que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa amar a Deus acima de tudo, acima da tua própria vida. Um dia um homem de Deus recebeu um desafio. Abraão. Deus deu a ele o filho da promessa. E Deus pediu depois desse filho para permanecer no altar do Senhor, amados, tem que dar Isaac. Então nós vamos declarar essa canção como uma oração em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti, Deus. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, oh Senhor, estou apaixonado. Declare: a quem tenho eu? A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Sim, Senhor, estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar,
e o sacrifício sou e o sacrifício sou eu. Declare: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado, desesperado de amor. Declare: o que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado, estou apaixonado. Declare: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aplauda ao Senhor, queridos. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Chegou uma hora muito importante no nosso culto, que é a devolução da nossa fidelidade ao Senhor. E quando eu estava pedindo a Deus que falasse comigo algo através do dízimo, no mesmo versículo que Ele falou comigo acerca do começo do culto que foi ministrado, eu pude perceber, através desse mesmo texto, algo que Deus falou ao meu coração, que era para mim ministrar sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, porque eu acredito que várias pessoas podem estar passando pelo mesmo questionamento que eu também tive há cerca de um tempo atrás. Então, em João 14, 27, na segunda parte do versículo, fala assim: olha, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas por que não se atemorizar e não turbar o vosso coração acerca do dízimo? Porque como nós estamos vivendo circunstâncias no mundo que tem dificultado a nossa vida financeira, escassez, muitas coisas que estão acontecendo, a gente está vendo que está tendo dificuldade, até mesmo a questão de comprar alimentos, está tudo muito caro, as coisas estão ficando difíceis. E aí surge aquele temor no nosso coração: Senhor, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Deus, será que vai dar certo? Eu vou conseguir? Na hora que eu vou somar tudo, não bate as contas, como que eu vou fazer, Senhor? E isso já aconteceu dentro da minha casa. De eu falar com Deus assim: Senhor, se eu devolver o dízimo, vai atrasar todas as contas, como que eu vou fazer? E eu falei com o Senhor: Senhor, me dá uma resposta, porque eu não posso ser hipócrita de dizer que eu sempre fui fiel no dízimo, porque realmente por diversas vezes essas dificuldades atemorizaram o meu coração e por medo eu deixei de devolver e deixei de ser fiel. Mas o Senhor veio e falou comigo que alguns versículos antes, aqui fala, Jesus responde para Judas: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. E Deus falou comigo a respeito da palavra: guarda a palavra do Senhor e seja fiel à palavra. Porque Jesus, acerca do dízimo, Ele nos ensinou.
E nós não podemos errar nesse fundamento que o Senhor nos ensinou. E a fidelidade, ela traz benefícios. E sendo fiel no pouco, Deus nos abençoa no muito. Sendo fiel no muito, Deus nos abençoa ainda mais. E Deus ministrou isso no meu coração, que a fidelidade é um princípio. E que na minha vida tem que ser aplicado dessa forma. Que eu tenho que fazer conforme Jesus me disse. Que guardar a minha palavra e o meu Pai o amará. Então a gente tem que guardar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ao meu coração é fidelidade. Ser fiel e não questionar ao Senhor por medo do meu coração sentir atemorizado de não conseguir pagar uma conta. Porque eu sei que Ele é fiel para comigo e que Ele não vai deixar que nada falte na minha casa, que nada falte, não falte azeite na minha botija, que não falte farinha dentro dos meus mantimentos, porque o Senhor, Ele é fiel. E Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele declarou sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé então, queridos. Se você quiser, pode fazer um Pix pelo QR Code que está na cadeirinha aí na frente. Se você quiser, você pode trazer aqui ao gasofilaço, o seu dízimo, sua oferta, enquanto a gente adora o Senhor. Amém? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, te glorificamos essa noite. Glória a Deus. Estenda a tua mão, querido. Nós vamos orar. Vamos orar pelos dízimos, as ofertas. Amados, nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado. E glorificamos a Deus por isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Estenda a tua mão. Nós vamos estar agora intercedendo pela sua vida, pelas nossas casas, pela nossa família. Sabemos que estamos vivendo os dias difíceis, amado. Está tudo muito caro, muito difícil. Há pessoas que não estão tendo condição para nada mais. E que o Senhor nos blinde nesse período de crise, de dificuldades, em nome de Jesus. Amém? Estenda a tua mão para cá. Senhor, nós consagramos, meu Deus, toda oferta dada com amor. Nós consagramos, meu Deus, todo dízimo devolvido ao Senhor com amor. Meu Deus, todo propósito feito com amor. Eu quero, meu Deus, pedir a tua bênção sobre cada família aqui representada. Sabemos, meu Deus, que muitas são as lutas financeiras do povo brasileiro, Senhor. Muitas são as dificuldades, mas eu lhe peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, aquele que foi enviado, meu Deus, que desceu em Pentecostes, esteja sobrenaturalmente, de uma maneira transcendental, abrindo portas aonde não existe. Que o Senhor esteja de uma forma transcendental, resolvendo, quitando dívidas, problemas, meu Deus, claro, com o esforço dessa pessoa, meu Deus, com a fidelidade dessa pessoa. Que haja, meu Deus, aquela vida que entrou aqui com desordem financeira, seja agora neste momento organizado a sua vida financeira. A partir desse culto, esta pessoa seja fiel, tenha propósito, não venha gastar mais do que pode, venha pagar o que deve, venha se organizar, porque Deus não abençoa uma vida desorganizada. Pai, em nome de Jesus, organize essa vida, Pai, ajude esta pessoa, Senhor, e abre portas aonde não tem, faça o sobrenatural acontecer. Eu sei, meu Deus, que nessa semana do extraordinário, muitas portas inexplicáveis começaram a surgir, muitas portas inexplicáveis começaram, muitas propostas começaram a vir, porque foi a palavra que veio do céu. E quando o céu libera uma palavra, meu Deus, não tem Babilônia que fica de pé, não tem a Pérsia que fica de pé, não tem o Egito que fica de pé, não tem Roma que fica de pé, não tem Grécia que fica de pé, não tem, meu Deus,
qualquer sistema maligno, não tem anticristo que ficará de pé quando a palavra rema do Senhor, ela vem, hein, meu Deus, para blindar e proteger o teu povo, e que haja blindagem contra o migrador, o devorador, contra toda situação que faz essa pessoa, meu Deus, se endividar, meu Deus, se enrolar inexplicavelmente. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amarre a ansiedade e abençoamos e consagramos esta vida, consagramos o dízimo e oferta em nome de Jesus. Amém, amados? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus. Queria chamar as crianças. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes, pastor da Casa da Bênção. Amados, olha lá que bênção. Esse homem que um dia trouxe uma palavra rema para nós aqui. Deus abençoe, homem de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Para a glória do Senhor. Está conosco aqui o pastor Marcos, sua esposa e seus filhos também, que daqui a pouco vai estar trazendo a palavra. Amados, está aqui uma pessoa muito especial para mim. Ele não gosta que eu falo não, mas quem conhece aqui o Anderson Mineiro, que eu vivo sempre falando dele, é aquela figura de verde ali, ó. Levanta a mão aí, antes. Esse é meu amigo antes. Esse aí foi um irmão que Deus me deu. Deus abençoe, antes. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Amigos mais chegados que irmãos, amados, e Deus os presenteia com pessoas aqui. Está aqui também a Helena, que é a filha do Anderson. Helena, Deus abençoe a Heleninha, em nome de Jesus. É uma maravilha ter essas pessoas aqui. É uma maravilha ter vocês aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos profetizar na vida das nossas crianças. Nós vamos declarar, amados, na vida das nossas crianças. Nós vamos profetizar. Eu queria que você estendesse a tua mão para cá e que você profetizasse sobre a vida das nossas crianças, que elas venham amar família, que elas venham desejar ter uma família. Porque o que nós temos visto, amados, nessa geração de pessoas que não querem se casar, de pessoas tão individualistas, são tão egocêntricas que não queriam ter filhos, querem ter cachorros, mas não querem ter filhos. Isso é uma apostasia, isso é um pecado. Então nós queremos profetizar que nossas crianças venham amar família. Amém? Em nome de Jesus, estenda a tua mão para cá e comece a interceder. Pai, eu profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nossas crianças venham amar, meu Deus, e desejar ter uma família. Que elas venham, meu Deus, viver esse sentimento de família. Venham amar estar nas suas casas. Venham amar, meu Deus, em nome de Jesus, estar na tua presença e provocar a tua presença, amando os princípios do Senhor. E os princípios do Senhor é a família. Em nome de Jesus, que elas venham constituir futuramente, cada uma que está aqui no teu altar, venham constituir a tua própria família, num futuro breve. E que esta família que será formada, seja formada no altar do Senhor. Seja formada no altar do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Queria nesse momento, sem perca de tempo, chamar aqui o pastor Marcos. O pastor Marcos vai se apresentar, vai apresentar sua família, e ele estará trazendo a palavra para as nossas vidas. Eu creio que hoje vai ser um derramar de Deus tão forte, amados. Vai ser um derramar de Deus tão profético para nós. Sairemos daqui renovados, em nome de Jesus. Sairemos daqui cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá. Nós vamos orar pelo pastor e logo eu passo a palavra, pastor. O senhor se apresenta, fica à vontade, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, este altar, ó Deus, tem como princípio quebrar a cadeia da religiosidade, das placas e das divisões. Por isso, Espírito Santo, o que está acontecendo aqui nesta noite, meu Deus, é uma aliança.
O que está acontecendo aqui nesta noite, Senhor, é algo muito profético para a realidade de Divinópolis. Porque, meu Deus, estamos no início de uma quebra de divisões de altares. Espírito Santo, eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha se manifestar na vida do pastor Marcos com poder, com glória, com revelação e com a tua unção. E que ele venha, meu Deus, nesta noite dispensar sobre nós a tua palavra. Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos ser renovados na tua palavra. E com esta alegria, singeleza de coração, nós pedimos que o Senhor use o teu filho como o Senhor costumeiramente já tem usado. E a palavra a qual o Senhor já revelou a este coração seja servida nesta noite para todos os corações abertos que aqui estão. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Shalom. Tem que abaixar um pouco, né? Minha voz é um pouco forte. Graça e paz a toda a igreja. É uma oportunidade linda, maravilhosa e gratificante em estar aqui. Uma igreja linda, maravilhosa. E a gente conhece uma igreja pelas crianças. É verdade. E a gente viu que as crianças aqui desde cedo já aprendem um princípio da adoração. E isso é coisa gloriosa. É um ensinamento que eu vou levar lá para Ermida. A igreja de Ermida, Ministério Vida na Palavra, traz um abraço. Vocês vão nos ver aqui muitas vezes e nós os veremos muitas vezes também em Ermida. Vocês podem ficar certos disso. Está ali minha esposa, a pastora Selma, e meus 2 bebês. Quero pedir para eles ficar de pé, que eles é pequenininho. É meus bebezinhos. Eu posso arrumar a briga, não posso? Estou bem guardado, não estou? Eu arrumo a briga, saio correndo e deixo eles. Eles que se viram. Mas a história desses 2 jovens, irmãos, é uma história de uma mãe que era estéril. Nós não podíamos ter filhos. E um dia nós perguntamos por que eles ficaram tão grandes. Porque todas as vezes que nós olhamos para eles, nós nos lembramos do tamanho do milagre de Deus que Ele fez na nossa vida. Deus é maravilhoso. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz a estéril gerar. E o Senhor fez esse milagre na minha casa. E nós temos, irmãos, essa caminhada na presença do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer aqui ao pastor Caio pela confiança. Ele me deixou numa situação difícil. Porque ele foi tão usado lá em Ermida na quarta-feira passada que eu olhei e falei, tô lascado. Como que eu vou fazer? Mas o reino de Deus, ele é lindo, irmãos. O reino de Deus não é competição. O reino de Deus é ajuda. Eu te ajudo a crescer e você me ajuda a crescer. O reino de Deus, irmãos, ele é movido por cooperação. O reino das trevas é movido por guerra, divisão e competição. Mas o reino das trevas, ele coopera. Então eu estou aqui e eu tenho que cooperar para que o ministério dele cresça. O irmão que está do seu lado, está atrás de você, você tem que cooperar para que ele cresça. E quando você começa a cooperar para que o seu próximo cresça, você começa a entender o reino de Deus. Amém? Atos, capítulo de número 28. Paulo em Malta. A palavra Malta quer dizer refúgio, né? Há um significado interessante. Hoje eu fui pesquisar sobre essa palavra e ela quer dizer refúgio.
Amém? E havendo escapado, versículo 1, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O que tinha lá? Chuva e frio. De onde eles estavam saindo? Do mar. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo da onde? Da onde que a víbora estava fugindo? Da onde? Do calor. Lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, ela cravou os dentes. Diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto que escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que ele viesse a inchar ou ao cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Ele não era um Deus, ele tinha um Deus dentro dele, chamado Espírito Santo. Pai querido, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós bendizemos pela tua palavra que foi lida nesta noite. Pai, a tua palavra, ela não é nossa, Pai, a tua palavra, ela é do Senhor, ela é alimento para nós. Pai, nós suplicamos que nesta noite o Senhor venha trazer aos nossos corações o alimento que vem do alto através do Espírito Santo. Espírito Santo, eu te suplico neste momento, fala através da minha vida, fala através de mim, para a tua igreja nesta noite. Pai, que a tua palavra, ela possa sair, Pai, do altar, ela possa sair da boca do teu servo, e que ela possa sair, ó Pai, e produzir, Pai, o resultado pelo qual ela está sendo enviada. Pai querido, em nome de Jesus nós repreendemos, ó Pai, todas as forças da treva, Senhor, que vem para tirar a atenção, que vem para roubar a semente, Pai, que será gerada, plantada nesta noite. Pai, leva a nossa mente cativa até o trono da tua glória. Pai, se algum demônio ousou entrar aqui nessa noite para trazer dano, para trazer bloqueio na mente, para trazer sono durante a mensagem, em nome de Jesus, Pai, nós o repreendemos, Pai, e na autoridade desse nome, nós pedimos que sejam todos retirados do nosso meio, que o Espírito Santo, ele tenha plena e total liberdade de manifestação no nosso meio, porque esta igreja é uma igreja que dá liberdade. Espírito Santo, o culto é para ti, seja presente nesta noite, e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu quero pedir anjos neste lugar. Pai, eu quero pedir a presença de anjos, Pai, lutando e pelejando por cada um de nós. Assim nós te suplicamos e clamamos, em nome de Jesus, amém. A igreja, ela pode se assentar. Amados irmãos, olha a situação de Paulo. Paulo estava sendo levado através do mar Mediterrâneo para a Itália. Mas nós vamos entender que Paulo não estava em um cruzeiro de férias. Paulo não estava passeando, sendo levado para passar alguns dias lá em Roma. Mas aquele homem, ele estava sendo conduzido para que ele passasse pela justiça, para que eles levassem a causa dele diante dos juízes romanos e pudessem averiguar qual era a sua culpa.
E nós vamos ver, irmãos, que no caminho Paulo ele dá algumas orientações. Mas aquelas orientações, o capitão do navio, o responsável pelo navio, ele não ouve. Então Deus começa a intervir na situação. E Deus fala: Paulo, através de um anjo, o navio ele vai se perder, mas nenhuma vida ela vai se perder, vocês vão ser todos salvos. E nós sabemos que na história, irmãos, os marinheiros, eles fizeram de tudo. Jogaram parte das coisas no mar. Irmãos, tiraram as bagagens e tentaram aliviar o peso do navio. Mas um vento que pegava naquele mar, ele tinha uma fama, que quando ele soprava, ele afundava os navios. Então Paulo ele já sabia que aquele navio ele iria afundar. Mas irmãos, quando Deus dá uma palavra, Deus providencia um refúgio. Então aquele homem ele recebe esta palavra que o navio afundava. Mas o navio afunda, mas se você está no meio do mar, você quer o que? Terra seca. Então a palavra vai falar que alguns conseguiram escapar a nado. Outros conseguiram segurar em partes do navio, em parte das bagagens, e foram conduzidos a uma ilha. Mas irmãos, a tempestade ela vem com vento e chuva. E quando eles chegam naquela ilha, a palavra fala que os bárbaros estavam naquela ilha e eles recebem eles. O interessante é que quando nós falamos bárbaros, quando nós assistimos um filme que fala de bárbaros, nós vamos entender que é um povo violento, que é um povo agressivo. Mas nessa situação nós vamos ver que eles não usaram de pouca bondade para com eles, mas de muita misericórdia, acolhendo eles. Porque presta atenção, eles estão saindo do mar, está fazendo frio, está chovendo. Nós sabemos que o frio ele causa algo chamado hipotermia no corpo do ser humano. E a hipotermia, irmãos, ela vai tirando a sensibilidade e ela mata silenciosamente. Então, irmãos, quando nós vemos isso, presta atenção. Quantas pessoas hoje têm hipotermia espiritual? Já perderam o sentimento da palavra de Deus. Nada mais toca o coração, estão frios a ponto dos órgãos começarem a falhar. A grande dificuldade hoje é que as pessoas estão em chuva, estão em tempestades, estão com frio e não estão reagindo para sair dessa situação. Paulo, irmãos, quando ele vê aquilo, irmãos, Paulo, ele começa a tomar uma atitude. Porque aquele que tem um chamado de Deus, quando ele vê a situação da frieza, ele quer logo tomar uma atitude. E eu quero, irmãos, nessa noite, estar trazendo a palavra de Deus para pessoas que têm atitude para afastar a frieza da sua vida, para afastar a frieza da sua casa, para afastar a frieza da sua vida. Então Paulo, irmãos, ele toma uma atitude. Qual é a atitude que Paulo vai tomar? Paulo, irmãos, ele quer provocar fogo. Paulo quer ajuntar lenha. Então quando Paulo ele vai ajuntar lenha, a palavra de Deus vai falar que uma víbora fugindo do calor. Irmãos, quando a igreja começa a ser visitada pelo Espírito Santo, começa a aparecer as víboras. Quando o calor do Espírito Santo ele se manifesta na vida de alguém, as víboras começam a aparecer. Irmãos, e aquela víbora ela aparece, e quando ela aparece, ela crava os dentes, ela crava as suas presas, ela crava o seu veneno na onde? Na mão. Mão fala do seu trabalho. Só é perseguido, só é mordido aquele que trabalha dentro do reino.
Só é perseguido aquele que tem uma busca constante diante da palavra de Deus. Só é perseguido, só é acusado aquele que está com a mão no arado para fazer a obra de Deus. Mas eu quero nessa noite declarar que toda víbora que picar a nossa mão, ela será queimada pelo fogo do Espírito Santo que cai e está na nossa vida a cada dia que nós temos buscado a sua presença. Você tem sido atacado? Você tem sido mordido? Às vezes nós achamos que as víboras, irmãos, elas se encontram apenas dentro da igreja. Mas às vezes elas estão no meio da família. Às vezes elas estão no local de trabalho. Às vezes, irmãos, aonde nós fazemos a diferença, ela está ali, irmãos, para nos incomodar. Porque se o fogo, irmãos, ele é alimentado pela lenha, ele vai aumentar. Mas nós vamos perceber algo: Deus revela a situação no mar. Mas agora Deus não mostra uma víbora na lenha. Um homem tão usado por Deus, o Espírito Santo, olha, não coloca a mão na lenha, porque aí tem uma víbora. Irmãos, às vezes Deus faz a promessa, mas não nos mostra como ela vai acontecer, porque dentro dessa promessa tem um propósito que nós não entendemos. A promessa para Paulo foi feita, mas quando ele vai colocar a mão, tem o quê? Uma víbora. Deus não avisa, Deus não mostra, Deus não revela, Deus não se manifesta. É porque as pessoas precisavam enxergar aquela víbora pendurada na mão, porque as pessoas logo são o quê? Elas são chamadas a atenção para ele. Esse homem, ele é um homicida. Esse homem, ele não tem sorte, porque escapando ele de um naufrágio, a justiça de Deus, a justiça dos deuses, não deixa ele viver. Mas deixe, irmãos, eu falar uma coisa aqui nessa noite: o servo, o filho de Deus, ele não vive de sorte, ele não vive de destino, ele vive da palavra de Deus. É Deus que determina na sua vida aquilo que vai acontecer. Nós não precisamos da sorte desse mundo. Nós vivemos o quê? Dentro de um propósito de Deus. E quem vive dentro de um propósito não vive de sorte. Quem vive de propósito, irmãos, não vive de destino. Paulo, irmãos, ele pega aquela serpente que agarra na sua mão. E aonde que ele joga ela? No fogo. Estão falando mal de você? Joga a serpente no fogo. Estão te acusando? Joga a serpente no fogo. Estão mordendo no seu ministério para te paralisar as mãos? Joga a serpente no fogo. Mas como que nós fazemos isso? Com rivalidade, com briga, com confusão. Falou mal de mim, eu falo mal de volta. Não! Jogar a serpente no fogo é entrar no quarto de oração e apresentar aquela vida no altar de Deus. Não para ela ser destruída, não para ela ser ferida, mas para ela entender, para ela também vir para o fogo do Espírito Santo de Deus, que tira todo o pecado da vida do homem. Orai pelos inimigos. É fácil orar pelo inimigo? Sim ou não? Estão te chamando de ladrão, estão te defamando. É fácil orar? Estão te chamando de mentiroso. É fácil orar? Não? Lógico que não. A vontade que nos dá é ir tirar satisfação. A vontade que nos dá é de um sentimento de vingança. Mas diz a palavra de Deus que a vingança ela não é nossa, a vingança ela é do Senhor. A justiça nossa, irmãos, ela é como um trapo de imundícia diante de Deus. Deus tem nojo da nossa justiça. Coloca na mão de Deus, coloca no altar de Deus, apresenta diante do seu quarto na mão de Deus, porque o seu quarto é um altar. Porque o quarto é lugar de intimidade.
O quarto, irmãos, é o lugar que Deus escolheu para você entrar e mostrar ali a sua necessidade. Presta atenção, irmãos, tinha uma expectativa. Criaram uma expectativa a respeito de Paulo. Eu mordi, agora eu vou esperar o resultado. Sabe quando nós morremos? Quando a nossa reação é carnal. Quando a serpente ela te morde e a sua reação ela é fora da palavra de Deus, mas você vai entrar nessa guerra, nessa batalha espiritual, usando as armas carnais, que é a mesma arma que usou contra você, então você morre. Você vai perder a razão no mundo espiritual, porque você desceu o nível que o diabo queria. Você agora está lutando com as armas da carne. E as armas da carne, irmãos, é o que? A fofoca, a mentira, o julgamento. As armas da carne, irmãos, agora, irmãos, ela é a ira, ela é a raiva, ela é o rancor. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas e elas não conseguem liberar o perdão por uma situação que aconteceu na sua vida. Elas ficam travadas espiritualmente. Porque ela vai entrar nessa guerra, irmãos, com armas carnais. Mas a palavra de Deus fala que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. E elas são poderosas em Cristo para nos libertar. As nossas armas são espirituais. As nossas armas, irmãos, chama-se oração. As nossas armas, irmãos, chama consagração, leitura da palavra. As nossas armas, irmãos, adoração é uma arma poderosa que o Espírito Santo tem concedido à nossa vida. Estão te perseguindo, estão falando mal de você, mas você continua adorando, porque tem uma pessoa na expectativa, esperando você se calar na sua adoração. Os bárbaros, quando eles perceberam, eles estavam esperando ele inchar. Às vezes, irmãos, nós somos crentes inchados. Vou esperar ele inchar. Era o processo do veneno. Você já viu quando você encosta num sapo? A primeira proteção dele é aquilo ali, uma autodefesa. Não tenha a sua vida por preciosa dentro do reino de Deus. Eu não sou intocável. Eu não sou inatingível. Passaremos pelas batalhas, as cobras nos picarão, as perseguições elas acontecerão. Às vezes, irmãos, nós ouvimos um evangelho que vai ganhar carro, que vai ganhar dinheiro, mas a palavra de Deus que no mundo tereis aflições. Se perseguiram o mestre que é Jesus, quanto mais a vós que sois servos, nós seremos perseguidos. Não enche, não fique inchado. Mantenha-se na posição de um verdadeiro filho do reino de Deus, na sua postura, na sua conduta, na sua forma de agir, no seu caráter santo, cheio do Espírito Santo, no seu silêncio, na sua forma de viver, na sua forma de falar e na sua forma de revidar. Você não vai ver Paulo falando: olha, vocês vão esperar, eu não vou morrer. Paulo fica calado, Paulo continua o seu trabalho. Quando tentarem te parar, continua trabalhando. Olha a expectativa que eles tinham: primeiro incha, depois cai morto. Porque a serpente, irmãos, ela vem justamente para te tirar do altar. Tive um problema com o pastor, eu troco de igreja. Irmãos, quanto crente inchado os ministérios estão recebendo, com problemas com o pastor na antiga igreja, troca de igreja e leva o problema para aquele lugar, e às vezes recebe sem saber, e a igreja começa a ser neutralizada espiritualmente, porque aquela pessoa, o mesmo veneno que ela tinha lá, ela vai destilar ele no meio daquela igreja. Então, quando o pastor, irmãos, ele traz uma disciplina, tem muita gente que está inchando.
Eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, eu vou para outro ministério. Ninguém sai de um ministério quando está bem, só sai quando ele está inchado. Porque hoje, irmãos, a maioria das pessoas não aceitam serem disciplinadas e ensinadas, porque elas estão inchadas, achando que são muita coisa. Mas quando incha, é sinal de morte. Olha só, o primeiro sinal que o veneno tinha feito efeito era aquela pessoa inchar. E depois que ela inchasse, irmãos, ele caía morto. O fato de fazer parte de uma igreja não significa que eu estou vivo. O fato de fazer parte de um ministério não significa que a minha vida espiritual ela está andando. O fato de congregar em uma igreja não significa que a minha vida ela é conforme aquilo que Deus tem pedido. Mas eu quero declarar nesta noite. Levanta a sua mão e declara comigo. O veneno, fala, o veneno não vai fazer efeito na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Eu estou com o antídoto do sangue de Jesus sobre a minha vida. Você tem o antídoto do sangue de Jesus sobre a sua vida, para que o veneno da serpente, ele não te faça nenhum mal. Nós declaramos que esse veneno não atingirá esse altar, que esse veneno não atingirá esta igreja, que esse veneno não atingirá a sua casa. Não haverá morte. Mas tem gente esperando morrer. Tem gente que está esperando morrer. Eu me converti aos 13 anos. A minha família é uma família de macumbeiro. Quando eu me converti numa igreja chamada Igreja Cristã Maranata. 25 anos congregando nesta igreja. Mas quando eu anunciei para o meu pai, falei: pai, a partir de hoje, eu sou crente. Foi a forma que eu soube falar na época. Eu não vou mais carregar essas guias. Eu não vou mais carregar esses cordões. Aqueles livros de São Cipriano, aquelas coisas que eu lia para o Senhor, porque ele era analfabeto e eu sabia ler. Eu pegava e lia para ele e falei: não vou ler mais para o Senhor. E nem vou ler mais para o meu conhecimento dentro dessas coisas. A partir de hoje eu encontrei Jesus e eu não quero mais. Irmãos, eu tomava uma coça por dia. A minha Bíblia foi rasgada e jogada na minha cara. Muitas vezes eu estava no altar pregando, o meu pai chegava na porta da igreja e fazia um escândalo e me envergonhava em cima do altar. Chegava em casa, irmãos, a minha roupa não era lavada, porque eu fiquei órfão aos 10 anos de idade. A minha roupa, irmãos, era a mesma de todos os dias para ir na igreja. Porque não tinha quem lavava e eu não tinha outra roupa. Mas aí, irmãos, alguns irmãos começaram a me observar e me apelidaram de o rapaz que tem um uniforme para vir na igreja. Os irmãos estão vendo como que às vezes a nossa recepção ela machuca. Os irmãos estão vendo que às vezes o nosso juízo, sem saber a causa, ela pode destruir uma alma. Quando eu fiquei sabendo daquela notícia, eu fiquei triste. Mas era uma víbora picando a minha mão para me parar na caminhada. Mas eu não me enchei. Eu continuei na postura de continuar buscando ao Senhor. Irmãos, e quando eu comecei o meu ministério, na primeira vez que eu fui batizar, adivinha quem foi a primeira pessoa que eu desci as águas? Vocês querem chutar? O meu, aos 76 anos de idade. Os irmãos estão vendo que você não pode deixar
a serpente te paralisar. Eu tive o privilégio de batizar ele primeiro e o meu filho mais velho por último. Para os irmãos verem que Deus cumpre promessa nas mãos daquele que não aceita o veneno da serpente. Você vai, nessa noite, você vai sacudir essa serpente da sua vida. Você vai sacudir essa serpente da perseguição da sua vida. E ela vai cair no fogo no Espírito. E você não vai ser atingido. Ele toma uma atitude. A atitude era balançar a serpente. Quando ela cai no fogo, ela vai ser destruída. Quando ela cai no fogo, ela deixa de existir. Mas acontece um problema. A víbora acertou a mão do homem errado. Podia ter pegado a mão de qualquer um que ele ia morrer na hora. A víbora pegou a mão de um filho de Deus. Cuidado para você não atingir a pessoa errada. Nós não podemos atingir a pessoa errada. Por que eu te falo isso? Você não sabe o nível de intimidade que essa pessoa tem com o Pai. Não, mas ela chega, ela senta no banco da igreja, ela é a última pessoa. Não. Altar não é sinônimo de intimidade. Altar é chamado. E é lógico que aqueles que estão aqui têm que ser essas pessoas especiais. Mas não julgue, porque às vezes aquele que está sentado em silêncio na cadeira, que você não dá nada, ele tem um nível de intimidade que você nem imagina. E às vezes é justamente nesse lugar que você vai mexer. A serpente mexeu com a pessoa errada, porque com qualquer outra pessoa que ela mexesse ali, ela teria matado. Mas foi ao contrário, ela mexeu com o homem errado e ela acabou morrendo no meio do fogo. O mesmo fogo que enche você da presença, ele se torna perigoso. Não mexa com pessoa cheia do Espírito Santo. Não mexa com pessoa cheia de intimidade. Ela vai abaixar a cabeça, ela vai chorar. Ela vai levar a picada para dentro de casa. Ela vai chegar dentro do quarto de oração, ela vai apresentar aquilo diante de Deus. E você vai entrar numa coisa chamada justiça de Deus. Aí o próprio Paulo, ele vai escrever algo, irmãos. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Cair na mão do diabo, irmãos, ele é anulado. O nome de Jesus e uma coisa chamada arrependimento sincero neutraliza. Mas agora, irmãos, nós temos orado com muitos crentes dentro da igreja, que a oração do pastor, às vezes, ela não vai ter o efeito que o crente espera. Porque quem está tratando com ele é o próprio Deus, alinhando o seu caráter, alinhando a sua casa, alinhando a sua vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está preocupado com o seu corpo. Com o seu corpo ele pode ser moído. Deus quer a sua alma. A sua alma é o que é de importante para Deus. E às vezes tem muitas pessoas que estão sofrendo na carne, porque ainda não definiram a sua alma no altar. Tem pessoas que estão sofrendo na carne, porque não conseguem perdoar uma ofensa. Tem pessoas que estão sofrendo na carne, porque carregam mágoas dentro do coração. Então aquela serpente, irmãos, naquele dia, ela vai mexer com o homem errado.
Aí, irmãos, quando você mexe com o homem errado, você fica esperando ele morrer, e ele só faz prosperar. Eu tive uma experiência dessa, pastor. Eu fui consagrado a pastor dentro de uma igreja chamada Assembleia de Deus. E eu vim de uma igreja, irmãos, que eu glorifico a Deus por ter estado nela. É uma igreja abençoada, mas com uma visão totalmente diferente. Naquele caso, você está sentado, né? Eu fui a cobra. Eu fui a serpente. Alguém aqui já esteve nesse lugar alguma vez? É só eu? Você já foi serpente algum dia na vida de alguém? Sim ou não? Fomos. Ele tinha uma visão, eu tinha outra. E eu, como pastor, eu comecei a atacar a visão dele. Só que ele era o responsável da igreja. Eu, na minha visão, irmãos, eu comecei a questionar a visão dele. Só que ele era o sacerdote oficial. E ele tinha me consagrado. E eu, dente na mão dele. Irmãos, comecei a acordar durante a noite, sendo enforcado. Você já acordou algum dia na noite puxando fôlego? Puxando o ar e o ar não vem? É demônio. Como eu tinha vindo de um lugar onde tinha isso, o meu cérebro acionou, não está certo. Eu estou sendo enforcado quase toda noite. A última vez, irmãos, eu pensei que eu ia morrer, que eu comecei. A pior coisa que tem é você puxar ar e ele não vir. Alguém já experimentou isso? É péssimo, não é? A partir daquele dia, irmãos, veio uma preocupação no meu coração, porque eu tentava morder nele esperando que ele morresse, mas quem estava morrendo era eu. Eu tentava morder nele, tentando ver se ele mudava a visão, mas quem estava morrendo era eu. Por causa de uma coisa chamada religiosidade. Até que um dia eu fui num seminário de libertação, e pela primeira vez, depois de 25 anos, eu ouvi a palavra arrependimento. Acredita nisso, pastor? Irmãos, e eu comecei ali a entregar, porque eu fui no seminário, falei, vai ser o mais da mesma coisa de sempre, não vai acontecer nada. E, irmãos, só tinha homens de Deus, pastores, pessoas de altar. Eu fui ver, irmãos, nós estávamos no meio de muita cobra, e eu era uma cobrinha também razoável. Irmãos, e as pessoas começaram a cair, mas endemoniadas. Todo fofoqueiro tem uma perseguição espiritual de um demônio na vida dele. Isso é fato. E eu era assim. Quando eu olhei, irmãos, a pessoa falou assim, você vai começar a sentir esse sintoma, você vai começar a ter sono, você vai começar a tossir, Irmãos, eu olhei e falei assim, a mesma bobagem de sempre. Irmãos, quase que eu coloquei meu estômago, meu rim, meu fígado, tudo para fora. Aí quando eu olhei para o altar com o olho cheio de lágrimas, eu falei, Pai, eu me arrependo. Eu peço perdão para esse pastor que eu feri a mão dele no ministério muitas vezes. Pai, eu reconheço que eu fui uma serpente na vida dele, me perdoa. Porque às vezes nós pensamos que nós estamos atingindo o homem, mas nós estamos lutando contra o reino de Deus. Nós estamos lutando contra a própria palavra de Deus. Irmãos, e Paulo ouviu uma palavra: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, é duro para ti recalcitrar contra o reino de Deus. Aí, irmãos, eu entrei num processo chamado de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação não é para quem está para fora, a libertação é quem está para dentro. Aí, irmãos, parei de ser enforcado.
Aí eu que fui enforcar o diabo. Eu fui descontar nele todas as noites de sono que ele me tirou. Aí, irmãos, eu fui dar o troco nele, e você pode dar o troco. Você não pode dar o troco no irmão. Mas como que você dá o troco nele? Santificando a sua vida. Porque santificando a nossa vida, irmãos, nós criamos autoridade. Santificando a nossa vida, irmãos, nós criamos intimidade. Santificando a nossa vida, irmãos, nós entramos dentro do reino. Porque ninguém verá a Deus sem santificação. Estão esperando a sua morte. Ficaram esperando a minha morte. Vai parar. Alguém aqui já teve essa expectativa de alguém esperar a sua morte? Não vai vingar não. É 2 meses, fecha. É 2 meses, ele para de ir na igreja. É pouco tempo, ele já está lá no mundo, ele não vai aguentar ficar sem as coisas que o mundo oferece. Estão esperando a sua morte. Mas eu quero profetizar nesta noite: aqueles que estão esperando a sua morte serão decepcionados, porque nós profetizamos vida, vida, vida e vida com abundância na presença do Senhor. Nós não vamos morrer, mas nós vamos continuar no chamado, nós vamos continuar dentro do reino, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. A nossa mão vai continuar firme no arado, porque nós temos um chamado, nós temos um propósito de Deus sobre a nossa vida. Ficaram esperando. Às vezes um cutucava no outro. Será que é agora que ele cai? Olha se ele está inchando. E Paulo continuou naturalmente. Não deixe os ataques do inferno mudarem a sua conduta. Continua. Porque você tem que viver aquela palavra: eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que ter essa fé dentro de você. Você sabe em quem você crê. Você sabe por que você vem na igreja, por que você trabalha no altar, por que você se esforça para a obra de Deus, por que você limpa a igreja, por que você organiza as cadeiras. Você não está fazendo para o pastor Caio, você está fazendo para o reino de Deus, você está fazendo para o reino crescer, para o reino avançar. Então, quando nós entregamos o nosso trabalho, o nosso entendimento é: estou fazendo para o crescimento do reino. Pessoas vão chegar e pessoas terão a sua vida transformada, assim como a minha vida foi. A vida de muitos também serão transformadas pelo poder de Deus. Vão esperar você morrer, mas você vai gerar vida, você vai gerar mais ovelhas, você vai gerar unção, você vai gerar dons espirituais, você vai gerar graça, você vai gerar manifestação do poder de Deus na sua vida. Aquele que está vivo, ele continua gerando, ele continua fazendo, ele não para, ele tem a presença de Deus na sua vida, e a presença de Deus é que te sustenta. Ficaram esperando ele morrer. Mas aí, irmãos, quando eles viram que ele não morre, começaram a mudar de opinião. Eu falo mal dele, ele continua me tratando bem. Eu persigo ele e ele continua me abençoando. Eu falo com ele, me presta, ele só fala bem de mim. Eu persigo essa pessoa e essa pessoa não está falando nada. Essa pessoa está na dela, essa pessoa só ora. Essa pessoa continua em silêncio. Então, irmãos, eles esperavam morrer, mas de repente eles percebem alguma coisa: ele está mais forte, ele está mais avivado, ele está mais cheio do Espírito Santo. Ai, eu estou percebendo algo, tem algo diferente naquela vida, tem algo diferente naquela pessoa, tem algo diferente naquele ministério, tem algo diferente naquela casa. Irmãos, aqueles homens não entenderam, eles olharam para Paulo: olha, esse homem é um Deus.
Nós não somos Deus. Nós estamos cheios da presença dele em nós. Olha para você ver, o Criador veio morar dentro da criatura. O Espírito Santo que criou todas as coisas, ele veio morar dentro de você. Então eles olharam e falaram: este homem é um Deus. Aí presta atenção, irmãos, eles estavam na expectativa que Paulo ia morrer. Aí Paulo começa a gerar o que ele tinha. Posso falar? Cada um dá o que tem. Se você tem um espírito, você dá o espírito. Se você tem amargura, você devolve a amargura. Se você tem rancor, você devolve rancor. Se você não tem arrependimento, você devolve o não arrependimento. Coração duro. Mas Paulo tinha o Espírito Santo. Eu quero declarar que você é cheio do Espírito Santo. E você devolve aquilo que você tem. Você dá aquilo que você tem. E você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Você entrega aquilo que você tem. Você entrega a graça. Você entrega a misericórdia. Você entrega o perdão. Você entrega o amor. A palavra de Deus fala que o amor tudo suporta. Quantos casais se dividem por causa de orgulho? Nunca teve amor. O amor não suporta tudo? O amor suporta a toalha molhada em cima da cama. Suporta ou não suporta? O amor suporta o sapato do marido jogado. O amor suporta o dia que as irmãs estão mais bravas. O homem tem que suportar. O amor suporta. Então você é cheio do Espírito Santo, você suporta. Aí Paulo começa a dar o que? O que ele tem. Paulo tinha uma unção tão poderosa que todos os doentes da ilha foram curados. Todos os doentes daquela ilha foram cheios, foram levados até ele, todos foram. Ele começou a entregar o que ele tinha. Irmãos, vamos declarar na nossa vida que nós entregaremos cura, que nós não vamos fazer ferida em ninguém. Você não vai morder, você não vai picar, você vai entregar cura. Paulo entregou cura naquele que esperava a sua morte. O perdão é justamente isso, é você perdoar aquele que te magoa. Você entrega para ele a graça, você entrega para ele a misericórdia, você entrega para ele o amor, e o Espírito Santo vem morar dentro da sua vida. Cada um entrega o que tem. O que você tem entregado? O que você tem apresentado? Como tem sido o seu comportamento quando o patrão te persegue? Como tem sido o seu comportamento quando a família te persegue? Como tem sido o seu comportamento quando você sente que o pastor está te arrochando mais um pouquinho? Deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu vou entregar um segredo de pastor aqui. Quando um pastor está arrochando uma ovelha um pouquinho mais, é porque ele sabe que ela tem chamada. Então quando o pastor está te apertando, levanta a mão e glorifica a Deus. Eu tenho um chamado. O pastor só está me fazendo passar por ele da forma certa. Ele só está querendo me conduzir. Então quando ele te chama, quando ele conversa, ele está querendo dizer: filho, se posiciona, porque Deus tem uma chamada, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Quero chamar aqui, irmãos, os irmãos que louvam ao Senhor. Eu quero que você comece dentro do seu coração a sacudir essa serpente da sua mão. Mão é ministério.
Mão é trabalho. E quem não trabalha, dá trabalho. E tem muitos que estão com a serpente pendurada na mão e está dando trabalho. Fica pesado. Então nessa noite, se tem algo que você precisa liberar, libera. Se tem algo que precisa ser perdoado de alguma pessoa que te feriu, perdoa. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, se você tem coragem de matar a cobra. Se você tem coragem de sacudir essa serpente e lançar ela no fogo, venha até o altar nessa noite e dá aquilo que você tem. Irmãos, nós não fomos chamados para receber esse veneno de Satanás na nossa vida espiritual. Nós temos um antídoto chamado sangue de Jesus. Pai, eu quero declarar, Pai, a presença dos teus anjos. Pai, eu quero declarar o sangue de Jesus sobre cada pessoa nesta noite, para limpar o coração. Eu quero chamar o nosso advogado fiel nesta noite, para pegar a nossa causa, a nossa tristeza, a nossa perseguição, a nossa dor, e nós apresentamos no teu altar, Pai querido, para que toda a tristeza, todo o veneno da víbora seja retirado agora da nossa vida, em nome de Jesus. Todo o veneno que foi colocado na nossa alma, toda ferida maligna, satânica, seja removida agora. Haverá cura, haverá libertação, e o poder de Deus é que vai fazer isso, não é homem. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos libertação, cura, que cada coração nessa noite seja limpo e saudável na tua presença, em nome de Jesus. Declare: vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos, que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim para Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito, ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. Vale a pena acreditar, dizer sim para Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito, ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Declare! Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus
vai te livrar. Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé clamar. Então é só clamar. Como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé clamar. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé clamar. Então é só clamar. Como Josué que no Jordão, pode confiar. Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé clamar. Os segredos de Malta, querido, os tesouros de Malta. O Senhor tem reservado tesouros em ilhas, e muitas vezes seremos conduzidos com chuvas, com dificuldades, com ventos, mas não morreremos, querido. Guarde os tesouros que foi te revelado hoje. Não seja você uma víbora que pica, que se infla, que se incha, mas seja você como Paulo. Lance as víboras ao fogo. Que palavra abençoada. Eu declaro sobre a tua vida esta bênção. A unção de Paulo, a vida que estava em Paulo agora venha sobre a tua vida. O Espírito que agia em Paulo possa agir sobre a tua vida. Que a tua boca seja palavras de bênção. Ame as pessoas. Tenha palavras doces de amor. Porque como foi revelado aqui, ninguém é intocável. Ninguém é intocável. Às vezes este sofrimento é Deus. É Deus querendo paralisar todo o veneno de víbora em você. Porque Deus não te quer uma cobra. Deus te quer um missionário. De víbora, de veneno a antídoto, hein? Deus transforma o veneno em antídoto. Porque o veneno da cobra era para envergonhar o ministério de Paulo e matar Paulo. Mas aquele mesmo veneno serviu para honrar a vida de Paulo e todos na ilha serem curados. Pare de lutar contra Deus. Oh, glória a Deus. Seja abençoado, receba a tua bênção, a tua transformação neste altar agora, em nome de Jesus. Pode voltar para o teu lugar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Como Josué que no Jordão clamou, pode confiar, Deus vai te livrar. Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé clamar. É assim, dessa maneira, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que palavra abençoada, amados. Pastor Marcos, há uma unção sobre a tua vida, Pastor Marcos.
Há uma unção sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja Deus. Quantas víboras tentou paralisar aquele ministério. Quantas víboras tentou paralisar a tua casa, a tua família, pastor. E todos caíram no fogo. Pastor, vai ser sempre assim na tua vida, pastor. Vai ser sempre assim na tua vida, pastora. Vai ser sempre assim na vida hereditária dos filhos espiritual. Guarde isso, viu? Guarde esse tesouro e permaneça com o legado. Deus tem um legado na vida de vocês. Permaneça com ele em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, você que recebeu essa palavra, você que hoje pelo Espírito recebeu encravado no teu espírito esse desejo de querer ser alguém melhor, de ser alguém que emana a luz do Senhor, de ser alguém que não vai transformar nada, mas será transformado pelo ambiente. Amados, você só vai transformar quando primeiro você for transformado. Você só vai influenciar quando primeiro você for influenciado. Você só vai liderar alguma coisa quando primeiro você for liderado. O mesmo Paulo que curou todos em Malta teve a humildade de ser curado por Barnabé de sua cegueira. A humildade gera honra. A submissão gera honra. Quer ser honrado? Lembra que a honra vem junto com mais uma palavra. Eu falei isso aqui na oração pela manhã. Honra ao mérito. Você será honrado pelo mérito que você praticar. A honra não vem sem mérito, amado. Tem muita gente querendo ser honrado sem mérito, pastor. Sem provocar o mérito, sem merecer. Um campeão olímpico, nós veremos as Olimpíadas daqui a alguns meses. Michael Phelps, por exemplo, o maior nadador olímpico da história. Ele teve muita honra, não teve? Ele será reconhecido eternamente pelos seus recordes, pelas suas vitórias. Mas a honra veio pelo seu mérito. Ele mereceu. Ele provocou o mérito dele. O que é provocar o mérito? É você agir constantemente na perseverança. É você lutar perseverante. É você provocar o mérito até chegar no seu objetivo. Entenda, a honra vem, mas sempre acompanhada de uma palavra: o mérito. Honra o mérito. Você será honrado por Deus. Você será honrado por Deus. Você será honrado ministerialmente. Você será honrado na sua família. Você honrará o nome de Jesus. Provoque esse mérito. Só a salvação foi por mérito de Jesus e não pelo nosso. Só a salvação. A salvação é graça, não é mérito. Ninguém merece a salvação. A salvação é tão poderosa que nem mérito tem. Mas o resto da vida é mérito. É uma caminhada, é uma trajetória. Não gaste mais tempo errado. Provoque o mérito para que a honra chegue. Já que o pastor está aqui, vem cá, pastor, no altar. O senhor vai impetrar a bênção. Pastor da Casa da Bênção, pastor. Está aqui quando? Vem cá, pastor, também. Vem cá. Pastora, vem cá no altar. O altar está recheado de homens de Deus, de Paulos, hein? Oh glória, que benção. Aqui, amados, na nossa casa, eu digo nossa porque é nossa, né? Essa casa aqui está à disposição dos pastores. Todo pastor que nos visita impetra a benção. Todo pastor que se achega impetra a benção. Porque não há aqui sacerdócio de uma região geográfica. Nós somos pastores de Divinópolis, pastores da cidade. Aleluia, louvado seja Deus. Então vou pedir o pastor que impetre a bênção sobre a igreja, viu? Quem quiser ver os avisos, amados, veja os avisos ali no painel depois, tá? Os avisos que teremos. Nós não teremos discipulado essa semana, e também a campanha dos 3 dias de oração, ela findou hoje, tá? Mas nós estamos continuando no 1000 dias de oração, em nome de Jesus. Pode dar uma palavra para a sua, impetrar a bênção. Uma alegria, graça e paz, prosperidade, amém? Irmãos, enquanto o pastor pregava, até mesmo um pouco antes, veio ao meu coração
a seguinte necessidade: dada a circunstância atual do mundo, em razão até mesmo das investidas satânicas, em razão da nova moral que, infelizmente, por meios até políticos, quer introduzir dentro da casa, dentro da família, que a família é célula máter da sociedade. Quando o diabo consegue atacar a família, quando ele consegue desestabilizar a família, ele atinge toda uma geração, toda uma história. A exemplo disso, nós temos o Jardim do Éden. E infelizmente, a geração de hoje é a geração que menos ora, mas é a geração que mais precisa orar. Porque vocês são aqueles que vão suceder pastores, missionários, enfim, vocês têm uma sucessão ministerial para assumir, independente da sua vontade. Não pense assim: não, eu não quero, eu não vou, porque quando Deus quer, Ele vai à procura, Ele convoca, Ele transforma, Ele puxa a orelha, Ele dá um jeito. A obra de Deus jamais ficará carente de pessoas que assumam diante dele uma responsabilidade ministerial. Geração atual, ore muito, porque a batalha será muito maior. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, a graça do Senhor é sobre esta igreja, a unção do Senhor é sobre este ministério, a unção do Senhor é sobre o teu servo que ministrou sabiamente nesta noite. E eu aprendi, meu Pai, que eu tenho que sacudir a serpente no fogo. Eu aprendi, Deus, que não posso ser serpente, que não devo ser, mas que eu devo, em razão da investida da mesma e em função da unção do Senhor que está sobre nós, não seremos envenenados pela peçonha da serpente. Ao contrário, vamos sacudi-los no fogo do Espírito e receberemos o livramento do Senhor. Livre famílias, livre jovens, livre, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo: o Senhor é quem me guarda. O Senhor me guarda contra todo mal. Me guardou na entrada, também me guardará na saída, desde agora e para sempre. Amém. Não faça igual no cinema, não vá embora sem cumprimentar o seu irmão. Dê um cumprimento a ele, dê um abraço em nome de Jesus.